Olá, telespectadores. O programa Ecologia em Ação, em função do último programa que nós gravamos e apresentamos para vocês na semana passada, sobre mudanças climáticas, realmente o povo se manifestou veementemente. Recebi telefonemas, mensagens no WhatsApp, na internet, e havia críticos, havia aqueles que não acreditam nas mudanças climáticas, professores renovados, e aqueles que se assustaram com as informações e que passaram a mais que acreditar no que pode acontecer nos anos vindouros. Então, todo esse nosso estudo, a nossa apresentação nesses programas das mudanças climáticas no Ecologia em Ação, eles são alicerçados no painel intergovernamental sobre mudanças climáticas das Nações Unidas. É deste painel intergovernamental que eu tiro as informações que eu passo para vocês. Não invento nada. Só dou exemplos de onde estão acontecendo estas catástrofes. Então, esse primeiro bloco aqui está mostrando esta situação e de onde que vêm as fontes. Então, o programa repercutiu, como já falei, positivamente para uns, negativamente para outros e, na dúvida, para muitos outros que fizeram questionamentos. Então, questionamentos é importante porque esclarece e tira dúvidas. Então, o que comentaram esses nossos telespectadores? Questionamento número 1. Observe o equilíbrio energético, temperatura, do sistema atmosférico terrestre. Então, ele pede que eu observe. E pergunta, onde está o vilão do CO2, do gás carbônico, responsável pelo aquecimento global? Não estariam os defensores do aquecimento global negando o processo espontâneo do equilíbrio da natureza? Essa é a pergunta que ele faz. E eu respondo com o ciclo do carbono. O ciclo do carbono, como vocês sabem, é um mecanismo natural que ocorre no planeta Terra e é um mecanismo do aquecimento global necessário que nós precisamos ter, porque o cosmos é de baixíssimas temperaturas e se nós não tivermos um efeito estufa que permita uma temperatura média no globo terrestre em torno de 21 graus centígrados, médio, para todo o planeta, esses 21 graus permitem a existência do ser humano na face da Terra, face do planeta. Então é importante isso. Só que o ciclo do carbono ele ocorre através da fotossíntese dos vegetais. Ele transforma, então, ele capta o gás carbônico pela fotossíntese e transforma esse gás carbônico em madeira, em folhas, em galhos, em raízes. E quando nós queimamos essa madeira, ou ela apodrece, o CO2 volta para a atmosfera. Então aqui o nosso gráfico, ele mostra aqui uma árvore absorvendo o gás carbônico através do sistema da fotossíntese. E essa fotossíntese, então, permite a fixação do carbono e transforma, então, em lenho, lignina, em fuste e raízes, folhas e ramos. Isso transformado depois em cavaco, entra nas caldeiras das empresas, entra energia, é o fogo, e o fogo transforma, então, em água, a madeira em água, que evapora para a atmosfera, e CO2, gás carbônico que vai para a atmosfera. Então, isso também ocorre nos incêndios florestais, nos incêndios criminosos na Amazônia, nos incêndios da Califórnia, nos incêndios da Austrália, da Espanha, Portugal, enfim, essas são emissões anormais que impactam a atmosfera, elevando a temperatura acima do normal, e assim nós vamos correndo um risco de termos grandes surpresas nos anos vindouros.
Então está aí a imagem do ciclo do carbono. Vamos agora assistir vídeos sobre o gás carbônico e o que dizem os professores sobre o assunto. Então eu tenho aqui alguns vídeos. Um é didático, que mostra de que forma o gás carbônico a química atmosférica, como é que ela funciona, como é que ele é gerado, como é que ele circula. E também um vídeo sobre uma aula, um pedaço de uma aula, onde o professor de química mostra aos acadêmicos a forma de como essas moléculas dos hidrocarbonetos se movimentam dentro da atmosfera através de fatos químicos. Então, a química da atmosfera, dos gases da atmosfera, acontece gerando, então, um equilíbrio estável, mas não muito estável, atualmente, da atmosfera, permitindo, assim, uma qualidade de vida boa para os terráqueos. E também o que falam os defensores do tema. Importante, então, é que saibamos reconhecer e absorver os conhecimentos destes mestres ligados a essa temática do aquecimento global fora da norma. Então, no segundo bloco, nós vamos mostrar para vocês mais detalhes desta terceira aula sobre alterações climáticas da atmosfera. O que é CO2? Também conhecido como gás carbônico, o dióxido de carbono, CO2, é um composto químico gasoso e um dos gases que pode desequilibrar o efeito estufa. Ele não possui cheiro ou sabor e é essencial à vida na Terra por ser um dos compostos principais para a fotossíntese das plantas e por manter o aquecimento do planeta. Quando a radiação solar chega à Terra, o vapor de água, o dióxido de carbono e outros gases absorvem o calor, impedindo que ele se dissipe. E isso é bom para que o planeta se mantenha aquecido. Só que a concentração exagerada de CO2 na atmosfera gera desequilíbrio, pois intensifica o efeito estufa e acelera mudanças climáticas. As fontes mais comuns de CO2 são respiração de animais, seres humanos e organismos vivos, decomposição de seres vivos e materiais, erupções vulcânicas, atividade humana, principalmente de indústrias, queima de combustíveis fósseis como carvão, petróleo, diesel e gasolina, desmatamento e queimadas, lavagem de polpa de celulose e papel. Os setores industrial e de transporte são os principais vetores do excesso de gás carbônico na atmosfera. As mudanças no uso da terra também afetam ecossistemas que antes poderiam absorver CO2. A alta concentração atual de gás carbônico na atmosfera começou no final do século XVIII, quando ocorreu a Revolução Industrial, que demandou a utilização de grandes quantidades de carvão mineral e petróleo como fontes de energia. Desde então, a concentração média de CO2 vem aumentando. Alta concentração de dióxido de carbono leva à poluição do ar, chuva ácida, desequilíbrio do efeito estufa com consequente elevação da temperatura da Terra, derretimento de calotas de gelo, elevação dos níveis oceânicos, entre outros problemas. Segundo estudos, a convivência do ser humano com a poluição implica em efeitos muito negativos à saúde, como aparecimento de doenças respiratórias e cardiovasculares. Para diminuir as emissões de CO2, há medidas macro importantes a serem tomadas, como privilegiar fontes de energia renováveis, adotar políticas governamentais mais rígidas quanto ao controle de emissões, adotar padrões de qualidade do ar, priorizar o transporte público, facilitar acesso a veículos menos poluentes, incentivar reflorestamento e plantio de árvores, usar tecnologias como o sequestro geológico de carbono. Indivíduos também podem reduzir sua pegada de carbono por meio de algumas escolhas. Os vegetarianos, por exemplo, têm pegada de carbono bem menor do que quem come carne. Algumas vezes, ele é produzido em reações químicas onde se realiza a combustão de um produto. Por exemplo, se você pegar metano e reagir com oxigênio, isso vai gerar CO2 mais água mais energia. Esse daí é aquele foguinho que a gente vê no lixão saindo, que está queimando o metano, está gerando calor, por isso tem aquela chama, tá certo? E está emitindo CO2, esse CO2 está na forma de um gás, ele vai embora para a atmosfera, tá certo?
Vários outros hidrocarbonetos você pode queimar. Por exemplo, você pode queimar esse gás que você queima em casa, que é o butano. O butano é o C4H10. Tá? Você junta ele com 13 oxigênios, e isso daí vai dar 8 CO2 mais 10 H2O. Na verdade, o gás que você tem em casa, ele é uma mistura desse aqui, o butano, com um outro que chama propano. Propano é o C3H8. Tá? Em geral, quanto mais carbono e hidrogênio vai pondo, mais energia sai daquele composto, porque a energia que sai é a energia de quebrar as ligações químicas entre o carbono e o hidrogênio. Encerramos assim esse primeiro bloco, convidando vocês para ficarem aí assistindo a segunda parte do programa Ecologia em Ação de hoje. Voltando ao programa Ecologia em Ação, nesse segundo bloco, nós vamos continuar com os questionamentos feitos durante a semana em relação ao programa da semana passada, que tratou da questão das mudanças climáticas e os impactos negativos que essa mudança climática, pelo aumento da temperatura da atmosfera, irão causar ao globo terrestre. Não vão causar impactos ambientais em todos os locais, são, talvez até por sorteio cósmico, eles ocorrerão em determinados pontos com mais gravidade, com maior impacto, e em outros pontos pouca alteração causarão. Nós notaremos também que na área do Equador, dos trópicos, as mudanças são mais fortes, e nas calotas polares os impactos são menores, apesar do grande degelo que já está ocorrendo no Polo Sul e no Polo Norte. Então o questionamento seguinte é esse aí. Explique melhor a questão do aquecimento da atmosfera. Então, nós temos as entradas anormais de CO2 na atmosfera que provocam o aquecimento global. Então, há uma corrente de pesquisadores, de professores, de PhDs, de mestres, de que não está havendo aumento da temperatura atmosférica. É cíclico isso, nos milhares de anos da vida da Terra. Então, realmente, existem gráficos cíclicos do aquecimento e resfriamento do globo terrestre através da atmosfera. São fenômenos normais. Mas, atualmente, pela grande população que existe na superfície terrestre, com 7 bilhões de seres humanos, processos industriais fortíssimos, com grande consumo de energia, grande consumo de combustíveis fósseis, nós temos então emissões anormais que eu vou mostrar para vocês quais seriam essas, para que vocês anotem aí. Queima de florestas. Então essas queimas nós conhecemos muito bem aqui no Brasil. Desde que eu conheço o Brasil, existem queimas das florestas para limpeza de pasto, que é uma atividade, uma prática agrícola incorreta, mas o brasileiro é muito cômodo, não quer fazer investimento
numa limpeza muitas vezes manual ou mecanizada, e faz a limpeza através do fogo, do fósforo. Ele vai metendo fogo no capim que secou, que o gado não come mais, e aí vai impactando a atmosfera com as emissões de gás carbônico. Então, o gás carbônico que estava dentro da palhada, dentro dos galhos de pequenas árvores e de arbustos, esse fogo vai liberando o gás carbônico em quantidades anormais para a atmosfera. Então, isso é uma das ações do ser humano sobre a qualidade de vida e a impactação da atmosfera. Então, as florestas, elas realmente estão queimando no mundo inteiro espontaneamente. Raios, trovoadas sem chuvas, principalmente acontece isso na Austrália, onde leis rigorosíssimas, jamais assinadas por um presidente na Austrália, estão em vigor. Até pena de morte está sendo cogitada na Austrália para aqueles que meterem fogo na vegetação, nos campos e nas florestas. Complicado. Queima de combustíveis fósseis. Então, o que são esses combustíveis fósseis? É o carvão e o petróleo. Então, estão sendo tirados das profundezas, estavam calmos, depositados no fundo, sem interferir na atmosfera terrestre. Agora, como fontes energéticas, o ser humano está desenterrando essa quantidade gigantesca de bilhões de toneladas de carvão e de petróleo, e isto está sendo anormalmente injetado dentro da atmosfera terrestre. Desmatamentos. Falei nas queimadas das florestas, agora eu vou falar em desmatamento. O desmatamento ele é ocasionado no Brasil, no momento, nos últimos anos, em áreas do governo, em patrimônio da nação, em reservas federais, reservas estaduais, onde grileiros, onde cidadãos criminosos roubam a madeira nobre, tiram a madeira nobre e depois metem fogo no que sobrou da floresta e aí transformam isso em área de pastagem. Criada a área de pastagem, eles vão tentar vender esse terreno que não é deles. Eles tomaram posse, entram com uso capião, entram com grilagem, entram com corrupção nos cartórios para se titularem com estas áreas gigantescas. 5 mil, 10 mil, 30 mil, 40, 50 mil hectares. Algo extraordinário o que está acontecendo na nossa floresta amazônica, principalmente, e aconteceu na Mata Atlântica há algumas décadas atrás, onde nós ficamos reduzidos a pequenos percentuais ainda existentes desse bioma Mata Atlântica. Então, os desmatamentos são barra pesada. Questionamento. Como devo me preparar para receber os impactos atmosféricos causados pelas mudanças climáticas? É uma boa pergunta que foi feita através de um telefonema que eu recebi de uma personalidade de Joinville. Impactos, recordando, hein? Impactos. Então, ventos fortes, com mais de 100 km por hora. A arquitetura e a engenharia brasileira não está preparada para construções, para edificar construções para ventos acima de 100 km horários. Casas inteiras vão ser demolidas, vão voar que nem pandorga. Principalmente casas de madeira que foram construídas sem o amparo da engenharia e da arquitetura. Precipitações concentradas e volumosas. Vai chover muito forte por alguns minutos. Essa chuva, essas trombas d'água, elas causam enchentes rápidas, fulminantes nas cidades, arrastam carros, arrebentam com as casas e causam mortes, prejuízos impressionantes, jamais imaginados. E essa chuva que cai com essa precipitação, ela causa muitos estragos
nas calhas que não são dimensionadas para esses volumes. E o solo impermeabilizado não consegue absorver essa água toda, vai para as ruas. Os drenos não foram dimensionados, os drenos pluviais não foram dimensionados para receber esses volumes de água. Enfim, é um dano muito grande. Enchentes frequentes, muito granizo e granizo de grande dimensão, calor intenso fora do normal, estiagens aumentando de tempo, de períodos. Aonde poderemos interferir para minimizar os impactos? Telhados. Os telhados devem sofrer alterações das normas de engenharia. Os telhados atuais não estão preparados para as mudanças climáticas. Ventos com 120 km arrancam telhas francesas, destelham totalmente uma cobertura. Calhas de drenagem de água da chuva, subdimensionadas para as condições de precipitações atuais. São muito estreitas e pouco profundas. Arborização. Arborização é importante para absorver a chuva, chuvas fortes, e proteger as casas dos ventos fortes. E é algo que pode ser muito bem planejado e operado. Cobertura do solo na redução do calor. Em volta das casas, não deixe mais a brita. Coloque gramados. A entrada da tua garagem, tire a brita. Faça somente um pequeno passeio para as rodas do carro e mantenha o resto em gramado. A tua casa vai ficar 5 graus mais fresca do que com brita e cimento em volta das tuas janelas, que você às vezes tem que deixar aberta. Cisternas para a água da chuva. Como vai chover muito, em pouco tempo a água vai escoar e vai embora. E vai acontecer sistemas de economicidade da água. Vai haver escassez de água nas cidades. E aí você vai ter que colocar cisternas para fazer a reserva nessas emergências. Lugar ideal de localização da residência. Isso é uma coisa muito importante nos dias atuais. Você tem que saber onde é que vai construir a tua casa. Janelas com protetores para evitar a entrada do calor externo e dos raios cósmicos para dentro da tua casa, protegendo você e teus móveis e teus utensílios de dentro da casa. Locais mais seguros para morar. Afastado do mar, cota topográfica elevada, quer dizer, não construa no vale, construa nas encostas, um pouco mais alto, não em encostas íngremes, porque lá haverá escorregamento de solo, deslizamento. Não construa em encostas íngremes, longe dos rios, não construa em fundo de vale, fugir dos canais de vento, não construir dentro das matas, por causa dos incêndios florestais que vão acontecer. Quais os impactos à saúde causados pelas mudanças do clima? Escassez da água, qualidade dos alimentos, inclusive da água, aparecimento de novos vetores, aumento de calor e frio, contato com águas de enchentes contaminadas, causam doenças. Quais os impactos econômicos causados pelas mudanças climáticas? Vamos lá. Redução das áreas de cultivo, custos elevados dos alimentos, escassez de alimentos, escassez da água para irrigação de cultivos, restrições à produção de bens de consumo, aumento dos combustíveis fósseis, aumento das tarifas de energia elétrica, aumento dos custos da mobilidade pela destruição das vias de transporte e portos. Como minimizar os impactos econômicos causados pelas mudanças do clima? Criar cinturões verdes no entorno das cidades. Pagamento por serviços ambientais.
preservação das florestas produtoras de água, programas educacionais de economia da água, programas educacionais de economia de energia elétrica, investimentos maciços em energias alternativas, investimentos em transporte coletivos urbanos, redução na produção de veículos que utilizam combustíveis fósseis. Principais programas globais das nações para minimizar as mudanças climáticas: implantar alternativas energéticas, redução dos desmatamentos, plantios gigantescos de árvores, investir pesadamente em transportes coletivos alternativos, implantação de políticas nacionais de redução de emissões, aumento drástico nos gastos com policiamento, produção de veículos alternativos e programas de saúde pública. Estratégias governamentais para contornar a elevação do nível dos oceanos. Não licenciar em áreas de avanço do mar. Programa de desocupação de atividades econômicas em terras de estuários. Projetos gigantes de deslocamento de povoados. Construção de diques e comportas. Praias, engordamento das faixas de areia. E desativar áreas urbanizadas em manguezais. Assim termino então esse último bloco, convidando vocês para o próximo programa Ecologia em Ação. Até lá!